Senhor presidente, vereador Lucas Carenhato presente. Ok, obrigado. Lucas Carenhato presente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo legal. Deixa eu só me organizar aqui um pouquinho. Tá. Oi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. O que me traz hoje aqui à tribuna é um assunto que está preocupando a todos, que é a reforma tributária. Hoje é dia 5? 5. Daqui a 10 dias, entra o recesso parlamentar lá no Congresso e a reforma tributária está sendo pautada num afogadilho. Nós temos que trabalhar nisso porque vai afetar os municípios, senhor presidente. Vai afetar os municípios. Por isso que é importante nós entendermos que essa reforma tributária não pode passar no afogadilho. Uma parte, vereador. O que é carga tributária? Pessoal, o que é carga tributária? Carga tributária é o valor arrecadado dividido pelo PIB. Não é alíquota 10%, 12%, 30%. Isso é alíquota. Carga tributária é o percentual arrecadado dividido pelo PIB. Pois bem, a do Brasil está em 34%, 35%. Hoje o Brasil é campeão mundial de horas para contabilidade. 1.500 horas um escritório contábil precisa para dar conta de DARF, DIRF e etc. O segundo país mais burocrático é a Bolívia, com 1.000 horas. A Bolívia com 1.000 horas. A média mundial é 300 horas para dar conta dos trabalhos tributários. Então, o que está acontecendo? O senhor Haddad, que não é economista, que é advogado, está trabalhando no aumento do que se chama base ampla. Prestem atenção, senhores, porque quem não pagava imposto, vocês têm ações na Bolsa, ou para quem não tem, vai pagar sobre dividendos. Aluguéis recebidos, vai pagar. Então, está começando um processo, vereador Schalco, muito nocivo para todos, que ele é verticalizado. Na indústria, nós temos o que se chama de compensação tributária. Sendo bem simplificado, o ICM que entra, o ICM que sai, você compensa e paga a diferença. Então, existe uma cadeia de tributação. Só que, nessa reforma tributária, senhores, os profissionais liberais, dentistas, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, vão pagar mais impostos. A previsão é de aumento de 170% lá na ponta. Olha a informação que eu trago para os senhores. A OAB do Rio Grande do Sul já se pronunciou contra essa reforma tributária da forma que está. Existe uma entidade, senhor presidente, chamada FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, formada por 510 prefeitos, que estão pressionando para que essa reforma não saia. Veja alguns nomes. Prefeito Edivaldo Nogueira, do PDT, de Aracaju. Ricardo Nunes, do MDB, de São Paulo. Eduardo Paes, do PSD, do Rio de Janeiro. E posso listar aqui 510 prefeitos que estão apavorados com essa reforma tributária. Nesse sentido, é necessário que se tenha equidade fiscal. Não querendo ser muito técnico aqui, porque às vezes eu confundo um pouquinho a imagem de professor, consultor e vereador. Aqui eu estou falando como vereador, mas preocupado com os municípios, porque os prefeitos vão perder dinheiro. Equidade fiscal. Então, o serviço, o profissional liberal, não pode ter a mesma alíquota de uma indústria que tem processos, desde a lâmina de aço até sair um carro, e está se propondo a verticalização desses impostos. Então, esse aumento de base ampla, prepare-se porque será a segunda etapa da reforma tributária, onde haverá, por exemplo,
dividendos, vai ter imposto de renda. Em 1996, foi acertado um aumento na alíquota do imposto de renda para não pagar dividendos. O que está sendo proposto? Paga dividendos, mas não baixa a alíquota do imposto de renda. Por favor, vamos entender isso que está acontecendo. Então, essa base ampla vai começar, amplitude, vai aumentar. E o canhão tributário vai começar a pegar a todos. Então, eu, como economista, me sinto na obrigação de usar essa tribuna para alertá-los, pressionem os seus deputados nas suas casas para que não deixem passar essa reforma no afogadilho. E, como eu falei, o ranking dos países mais burocráticos, por quê? Porque, senhor presidente, 98% das empresas nacionais são simples. 98% das empresas do Brasil são optantes do simples, incluindo MEIs, pequenas empresas. A partir da reforma, você vai ter que optar, vereador Schalco, pelo simples ou pela nova forma tributária, durante um período de transição de 8 anos. De 8 anos. E se você fica num sistema, você poderá se creditar de impostos. Se você for para o outro, não terá como se creditar de impostos. É um absurdo. Eu não esperava nada diferente. Como diz o Chapolin Colorado, suspeitei desde o princípio de que o ministro Haddad não fosse fazer algo nesse sentido. Não estou surpreso, mas preciso alertar. E veja o que eu citei aqui, PDT, MDB, PSD, vários. Inclusive, eu vi um prefeito do PT também dizendo que está relativamente preocupado. Então, esse período de transição, 8 anos, ele não é simplicidade. O nome simples é para ser simples. Uma vez eu fui conversar com o meu contador sobre uma transição do simples e fiquei 3 horas conversando com ele. Mas que simples é esse? Que precisa 3 horas do fator 5, do fator 3, do compensa aqui. Então, o Brasil já é campeão mundial de horas trabalhadas para a contabilidade. E os meus colegas contadores querem entregar valor, não querem entregar guias. Então, um outro fator... Professor aqui, já terminou? Bacana. Isso aí. Então, nesse sentido, pessoal, eu peço a todos que cobrem dos seus políticos, porque esse custo de transição vai ser muito alto para todos nós. Uma parte. Acho que o vereador Cadore tinha pedido primeiro. Vereador Zanquim, o senhor colocou muito bem. Uma parte, vereador. O senhor fez uma análise econômica da reforma. E eu me posiciono mais no lado político. Importante movimento feito ontem pelos prefeitos, governadores, porque não pode sair uma reforma que, aliás, já devia ter acontecido no Brasil. E eu lembro quando fui vice-prefeito de Maximiliano de Almeida, a gente ia com o chapéu lá em Brasília pedir recursos para pequenas coisas, e hoje continua a mesma coisa. Então a reforma ela tem que acontecer, eu que sempre fui municipalista, a reforma tem que acontecer para que os recursos não cheguem a Brasília, que fiquem já no município. E o que está se vendo, o dinheiro vai ser mandado em maior quantidade para Brasília e depois para retornar, como sempre demora. Então esse movimento político é importante, foi adiada a reforma em função do movimento e nós temos que continuar nos mobilizando para que ela não aconteça no afogadilho como está sendo proposta. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Cadore. Vereador Schalco, senhor. Obrigado, parabéns, professor Zanquim. A gente sabe que é necessário uma reforma tributária no Brasil, são muitos impostos, muitas horas de trabalho, é tão complexo que quem ganha em cima disso são os advogados, que vira e mexe, entram com ações para rever créditos de ICM, créditos fiscais estaduais, federais e tudo mais. Mas eu não me surpreende nada, né? O governo federal querer passar uma reforma que pode aumentar impostos, né? Porque de forma nenhuma a gente nota que eles querem diminuir o tamanho da máquina pública, reduzir o custo para o cidadão, fazer o cidadão ter o seu dinheiro na mão, né? Eles querem tomar conta do dinheiro para depois fazer ações como eles bem entendem. Quem melhor gere o seu dinheiro é a própria pessoa, não é o Estado. Então, nós sabemos que teremos que ter uma reforma, sim, mas não no afogadilho, como o senhor diz, tem que ser melhor discutido. Talvez está penalizando alguns setores,
Alguns que têm lobby maior estão conseguindo baixar as suas taxas com emendas, com preposições, e quem vai pagar a conta é o mais pobre, né, do jeito que está. Então, nós temos que ter muita atenção, tem que ser melhor discutida essa reforma. É necessária, sim, mas não da forma que está vindo aqui. Muito obrigado. Vereador Fantinel, um tempinho que temos. Obrigado, vereador Zanquim. Eu só queria fazer uma conclusão aqui da sua fala, que nós tivemos um governo anterior que dizia mais Brasil e menos Brasília. Agora nós voltamos a ter mais Brasília e menos Brasil. E a nossa cidade, com todos os problemas que tem nessa cidade, e nós sabemos os problemas que tem, vai ter que diminuir a ajuda para o seu próprio povo para dar mais dinheiro para o governo federal. Essa é a nova reforma tributária. Obrigado, senhor vereador. Só para concluir, senhor presidente, repito o número, 98% dos CNPJs estão no Simples. Essa reforma tributária não pode passar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo, vereador